Olha que bonita a camisa, né? Fantástica essa camisa da Eligemar. Estou aqui recebendo as visitas da Vanessa Gramkoff, escritora, ela que está lançando, já lançou o livro, na verdade, O Treinador do Meu Sobrinho. Ela está toda empolgada, como toda boa mãe, não que ela já tenha a imagem lá, não que ela seja, não sei se ela já é mãe. Sim. Já é mãe? Sim, sou já. Muito bem. 14 anos, 14, meu menino. teu filho tem 14. Sim. Você foi mãe com quantos anos? 21. Ah, agora já sei Agora tua não idade. faz as contas, não pode. Agora, ela caiu no Não. truque, gente. Caiu, já sei a idade dela. O Treinador do Meu Sobrinho. Então, você é casada? Sim. Muito bem. Qual é o nome do marido? Douglas? O Douglas sabe que esse cara aqui do livro não existe, né? Sabe. Então tá certo. Que é o romance que ela lançou. Também estou recebendo a visita do Amadeu Gonçalves, presidente da Academia de Letras Seccional de Presidente Getúlio, ele que trabalha na área do turismo lá na Prefeitura Municipal. Bom dia, tudo bem contigo? Bom dia certo? a você, bom dia a todos os telespectadores. É sempre uma honra poder falar, né, com todo esse distinto público aí da nossa região. Prazer muito grande. Você também tem já livro editado, já lançado. Qual é a tua experiência dentro dessa área da literatura, já que você é o presidente da seccional de Getúlio? Eu, particularmente, não tenho ele editado ainda. Está pronto, está no prelo, mas não lançado ainda. O teu livro, dentro em breve... Qual é o estilo do teu livro? Ele vai versar para um romance também. O pessoal não é romântico lá no Vale depois, Norte, né? E depois tem um outro que vai tratar de algumas experiências profissionais, certo, em cima daquilo que diz respeito à família, às pessoas, sendo que a minha trajetória foi sempre trabalhar com a educação e com pessoas no desenvolvimento humano. Esse romance já tem nome que você vai lançar? Tem, mas eu não vou falar agora. Ah, danadinho. Pensei que a gente ia aqui no negócio. Tudo certo. O Treinador do Meu Sobrinho, Vanessa Gramkoff. Tu é parente do Gramkoff aqui do sindicato? Não. Mas sabe quem eu estou falando? Sim, sabe, sim, né? Só tem o mesmo sobrenome, Só é o isso? mesmo sobrenome. Então tá combinado. Querida, teu primeiro livro? Impresso, sim. Certo. Eu tenho, vamos dizer, na Amazon já. Na Amazon eu já tenho publicado, esse já é meu segundo na Amazon. Mas impresso é meu primeiro livro. Esse aqui é um romance? Sim, é um Esse romance. é teu estilo? Eu gosto. O outro também é um romance? Também é um romance. Qual é o nome do outro? O outro é O Sabor do Amor. O sabor do amor é amargo às vezes, né? Começa doce, aí vira um amargor danado. Muito bem. Essa história aqui se passa aonde? Essa história se passa, vamos dizer, em Florianópolis. Floripa. Onde vai ter um treino, vamos dizer, um campeonato de tênis. Você se inspirou no Guga, não, né? Ele está mencionado ali nesse livro. Ele está nessa história Ele está mencionado nessa história também. Muito Mas bem. assim, daí o treinador, vamos dizer, a protagonista é a Duda. A Duda. Ela vai, vamos dizer, ir nesse campeonato e vai conhecer o treinador do sobrinho, vamos dizer, o treinador do sobrinho dela, que é o tenista. Como é que é o nome do tenista? Igor. Sempre é um nome forte, né? Sempre é um nome assim fantástico. Podia ser Amadeu, é um nome forte também. Amadeu. E aí rola um clima do Igor com a Duda, e quem quiser saber o resultado tem que ler o livro, é isso? Vai rolar um clima entre eles, assim, só que também vai ter um suspense não, um gostinho de quero mais. Tem uma sequência na história, não? Tem? Um outro casal que vai surgir. Dessa história surge um outro casal? Depois um outro casal vai ter um gostinho de quero mais. É muito amor, né, nesse negócio. O teu livro, o teu romance, Amadeu, também é mais ou menos por aí? Encontros, desencontros, amores e desamores? Tem, faz parte, né? Faz parte nessa fantasia do livro que eu pretendo, faz parte esses encontros e desencontros. Eu sempre pergunto para os meninos que vêm aqui, desculpe te cortar, mas eu recebo muito compositores aqui. Certo. Na sexta-feira eu tenho música ao vivo e sempre converso com eles, essa história dessa dor de cotovelo é tua? Não, não é minha. Sim, mas como é que tu conta uma história de dor de cotovelo se você nunca passou por isso? Não, nem sempre o compositor precisa passar para poder compor algo sobre o assunto. O escritor é a mesma coisa? Passa por aí. Ele cria um cenário, cria uma fantasia, e nessa fantasia ele imagina uma história e também pode pegar fragmentos da vida real, obviamente, e arremete para um final. E geralmente para um final que conduz para um lado bom da história, né? E o escritor, ele tem o poder
de fazer com que o leitor viaje Na maionese. não, na sua imaginação, e me atrevo a dizer que não existe nenhum filme que seja tão bom quanto um livro. O livro, porque o livro você faz as cores com a sua Exatamente. cabeça, você faz Exatamente. a cara da Duda, você monta, a cara do Igor está na cabeça do leitor, o sabor do beijo, a emoção que eles sentem, tudo isso o leitor. Por isso que eu falo também do rádio. O rádio é uma coisa fantástica, porque ele trabalha justamente com isso. O rádio produz na pessoa que está ouvindo, diferente da televisão. Nós temos aqui a dureza. Claro que também o encantamento, mas nós temos a dureza das imagens. Elas são nuas e cruas e mostram uma imagem pronta. Sim. No rádio você cria Isso. imagens e quem está em casa ouvindo começa a criar aquele mundo que você está comentando no rádio na cabeça. O livro é a mesma coisa. O livro ele tem a capacidade de fazer com que o leitor viaje, tanto na sua imaginação, como dependendo do livro que você está lendo, você pode viajar no tempo e pode viajar no espaço. Você pode vivenciar uma experiência ou vivenciar os costumes ou uma história que acontece em um determinado país ou uma determinada região do mundo. Ou época sem também. nunca, isso é época, no tempo, sem nunca ter vivenciado, sem nunca ter tido a experiência de viver naquele lugar. Aí é que vai uma coisa que eu admiro muito em vocês, eu admiro no artista em todas as suas áreas, e vocês são artistas também, na minha opinião, são talentos, porque vocês conseguem, através da palavra, da imaginação de vocês traduzem essa imaginação em letras e palavras, para que quem estiver lendo, leia e consiga imaginar aquilo que você está tentando passar para ele. Você, com certeza, descreveu situações aqui, certo? Sim. Uhum. Cores, locais. Sim. Né? Como é que você imagina isso? Vamos dizer assim, eu acho que Deus me deu um dom, que é transmitir alguma coisa através dos meus livros, né? Certo. E eu quero, nesse livro ali também, eu quero transmitir uma mensagem para as pessoas. E de onde vem essa imaginação? Uma conversa com você aqui, quem sabe, eu estou lá matutando alguma coisa. Já estou pensando, o que será que eu vou criar, assim, né? Assim, vem muito assim da conversa, do dia a dia. Tu sabe o teu livro de core salteado, todas as páginas? Não, todas as páginas de core salteado, não. Se eu te pedisse uma página especial desse livro, para eu dar uma olhada agora. Fala Sim. uma página e eu vou dar uma olhada. Ai, vamos pensar. Pega ali. Qual? Para te ajudar. Posso? Pode, eu vou Porque ajudar, de né, cara? core Não vou te ferrar. salteado, Eu vou. Me dá uma página que você gosta muito. Claro, nenhuma que revele algum desfecho, né? Tá Tem que ter bom. desfecho. Outra coisa que enquanto ela procura, que eu admiro, é que você vai contar uma história, você tem que montar cenários, cenas e diálogos. Exato. E isso tudo tem que ter um começo, um meio e um fim e ser amarrado. Toda essa história tem que ser amarrada para que você consiga fazer com que o leitor siga essa história de uma maneira coerente. Isso é um rolo, cara. Cabeça de maluco você. Dependendo da história que você vai escrever, que seja um romance. Digamos, eu vou falar de um fato, de um livro que aconteça, uma história que seja qualquer, que tenha acontecido lá na Austrália. Eu preciso saber as características daquele local, daquele Tem que povo, daquele povo, dos seus costumes, daquele país, a sua história, para quando eu for colocar alguma coisa no livro, eu ter alguma coisa que faça sentido. Exato. Porque é de extrema responsabilidade o escrever. Porque ele alcança... Tu passa informação. Tu passa informação, ele alcança um público inimaginável. É a mesma coisa se um cara vai escrever um livro de um romance no Brasil, o cara mora na Austrália, né, que é o país que você falou. Sim. Aí ele coloca, e Duda estava lá com os aborígenes brasileiros, que não tem aborígenes, todos de tanga, né, com cobras passeando pelas ruas, porque é o que ele acha que o Brasil tem. Mas não é todo local que o Brasil tem isso. Então tem que ter essa responsabilidade, Tem que ter. mesmo sendo uma ficção, um romance, de ter dados reais, não é isso? Se for um livro científico, aí, obviamente, a responsabilidade é maior ainda. Né? Vamos ver como é que está essa criatura aqui. Posso ler? Pode, Eu vou fazer à vontade. uma radionovela aqui. Você vai sentir qual é o estilo dela no escrever. Eu vou ler a página toda. Não quer? Aqui não, começa aqui, que aqui é a parte do homem É, falando. aqui é a parte do homem? Do homem falando, é. Ele fala para ela? Ele fala para ela. O Igor? aham. Vamos ver aqui. Sempre fui muito de aproveitar a vida,
muita diversão, mas chega uma hora em que percebemos que o que mais queremos é calma e aconchego, ao lado de uma pessoa em que sei que vai preencher o que falta na minha vida, pois só de olhar a ela eu sei que vai dar tudo aquilo que nem sei que eu preciso, fazendo-me assim inteiro. Na hora, engulo em seco o que ele falou, agora é a Duda, né? Sim, a Duda. A Duda tá ouvindo o cara falar isso, olha, ela assim, meu Deus, olha o que o Igor falou para mim, e quem tá lendo tá imaginando isso, né? Aí a Duda pensa, na hora, eu engulo em seco o que ele falou. Eu tenho vontade de pular nos braços dele, mas me contenho. E para quebrar um pouco o clima, começo a cantar a música Por Você, do Roberto Frejá, do Barão Vermelho. Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, e aí vai. Aí tem pesquisa, você botou uma letra numa música. Sim, aham. Né? E aí você tem. Como é que você sabe o que um homem pensa? Maridão em casa, filho, né? A gente tem que... Tem uma conversa com... Com certeza, e daí também tem... Porque eu tenho que me identificar enquanto homem Sim. aqui com o personagem, o Sim, Igor. Como professora também eu trabalho com vários ambientes, assim, conversa com os amigos. A gente tira de cada um, a gente vai tirando um detalhe para depois formar essa minha história. Tá, o Igor aqui é romântico? O Igor é o sobrinho. Sim. Sobrinho. Não é o protagonista, é o Alexandre, que é o treinador dele. Pera, agora tu me enrolou, porque lá no começo falou que era o Igor. Não, Então o Igor é o sobrinho. é o sobrinho. É o sobrinho, o Igor. A Duda é a tia. Sim. E o gostosão aqui é o Alexandre. O Alexandre. Ele é bonito? O Alexandre. Na minha imaginação, cada um vai criar um Alexandre. Como é que é o teu Alexandre aqui? O como, é meu que você, Alexandre... como é que você pensou esse Alexandre aqui? Eu vou imaginar o meu Alexandre. Vai. Para o meu marido não ficar com ciúme em como casa. É que já esqueci o nome do teu marido. Douglas. Não fique com ciúme, porque agora quem vai falar é a escritora, não é a tua esposa, é a escritora. Como é que a escritora imagina o Alexandre? O Alexandre? O Alexandre, como ele é treinador, ele tem que ser um osso físico. Não tem barriguinha? Não, peitoral assim bem... pronunciado? Formado. Moreno, alto ou loiro? Ele é um pouquinho loiro, um pouquinho assim, também tem umas entradinhas já, porque a idade também já está um pouquinho. Já chegou, Já um pouquinho. Ele tá passando por aquilo que eu e o Amadeu estamos passando. Gosta de usar boné. Claro, tem que tá ficando careca, né? Ó. E geralmente o boné virado ainda por trás, cima. piazão? Pra trás, porque ele, vamos dizer, ele já é um homem, mas se acha ainda Maduro. um piazão. Ele é um 30 para 40 anos. Por aí. Mas ainda tem aquele espírito de meninão. Isso mesmo. Isso atrapalha na relação com a Duda? Atrapalha, mas depois vai fazer ele crescer mais ainda. Ele vai botar o boné pra frente. Eu tô gostando do Alexandre, tô me identificando aqui com o Alexandre, viu? E a Duda, como é que é a Duda? A Duda, ela é ousada. É ousada? É ousada, ela é uma personagem que ela não gosta que ninguém mande nela. Ela é solta. Vou fazer uma pergunta difícil. Sim, pode fazer. A Duda é um alter ego teu? Não, Tem nada a ver contigo? não, eu não sou ousada. Você não é ousada? Não, eu sou tímida pra caramba. Desculpa, mas a Duda é alguém que você gostaria de ser? Aí a mãe dela, é tua mãe, né? Minha mãe. Então, esse, meu minha Deus, mãe onde é que ele trouxe? Minha filha tá ferrada, ele tá entregando tudo. Aleluia, irmão, não faz isso. É que assim, pra eu, vamos dizer, me identificar como escritora, foi difícil. O Senhor Amadeu sabe a minha caminhada como foi. Eu, assim, não... É difícil ainda eu falar, eu sou escritora. Porque, assim, é abrangente. Muitas pessoas vão... não gosto, assim, de falar em público. Para eu falar aqui, não está sendo fácil. Tá legal, estamos indo bem, estamos indo bem. O Douglas indo. já está ligando para ela. Que história tem essa, Duda, que você é? Mas tudo bem. Não, assim, não é fácil, mas, assim, eu tenho que, como minha mãe, lutar pelos meus sonhos. E eu estou aqui, na frente, assim, de muitos telespectadores, mostrando o meu sonho realizado. Assim, que não foi fácil, mas batalhei com a ajuda de vários amigos, né, Senhor Amadeu, e eu consegui realizar esse sonho que é o meu livro. E ela enrolou e não deu a resposta da Duda. Não tem problema nenhum. Amadeu, vou fazer para você essa pergunta. O escritor tem essa também. É claro que o cara vai escrever sobre um psicopata, um assassino, não quer dizer que o escritor é psicopata, assassino. Exatamente. Longe disso. Mas em alguns momentos, em alguns personagens, é capaz desse escritor colocar também um pouco de si, daquilo que ele tem, que muitas vezes não demonstra, ou aquilo que ele gostaria de ser, mas talvez por vários motivos não foi. Tem isso também? Acontece isso também? Deixa impregnada a sua marca. Assim. Deixa, né? É muito difícil e exige muita maturidade, controle de não deixar a sua marca nas entrelinhas, né? Na escrita.
vai um tanto dele junto, isso é óbvio. Porque a escrita dele, por mais que ele pesquise em cima de um tema ou outro, e que ele queira fazer um assunto totalmente neutro e isento, ele vai deixar impregnado a sua personalidade também de uma forma sutil, fica. Ainda mais em romances e ficção. Mais ainda, fica mais impregnado isso. Né? E fica um pouco da essência dele nessas escritas que ele faz, sim. Você pega, por exemplo, eu sempre esqueço o nome dela, Vanessa. Harry Potter, a escritora do Harry Potter, me fugiu o nome da criatura lá agora. Ela criou todo um universo. Imagina o universo do Harry Potter. Imagina o universo do Senhor dos Anéis, por exemplo. Sim. Que é fantástico. Mas eu tenho certeza que tanto o escritor do Senhor dos Anéis quanto a escritora do Harry Potter, em algum daqueles personagens, ele tem alguém que é muito dele. Ele não vai dizer quem é, mas ele coloca, vai pulverizando um pouco esse negócio todo. Deixa marcado. Deixa lá um pouquinho daquilo que indelével, inclusive, e lá nas entrelinhas, mas fica um pouco. Muito bem. Nós temos um intervalo, Jonas? Veio com a rapaziada? É um intervalo? Não tem? Vai direto? Bora. Tá calmo, muita calma nessa hora. Bem, você já tem um no Amazon, não é isso? Amazon. Já está à disposição? Sim, Como é que faz? Esse aqui é um real. É um impresso, físico. Já está na editora Ela à venda, vai estar nas Casas Bahia, na Saraiva, todos os sites. Você está poderosa. Sim. Você sabe que nós temos escritoras aqui na TV também, a Adriele já tem também o seu fantástico, tá? A Adriele iniciando uma carreira que ela tem uma paixão fantástica com relação a essa carreira dela. E você já está colocando isso à disposição, então já tem nas Casas Bahia? Já está. Na Saraiva, no Submarino, vamos dizer, a editora, vamos dizer que nem a Ela, que é lá do Mato Grosso do Sul, ela que disponibiliza assim para esses lugares. E eu aqui na região, eu é que estou fazendo as vendas assim, para os amigos, começando, e para as outras pessoas aí também, que se interessar. Pessoas já compraram? Já, sim. Tanto aqui contigo, como também nessas locais? Sim. Como é que você se sente assim, comprou um cara, Casas Bahia tem no Brasil inteiro, certo? Comprou um cara lá no Mato Grosso. Quem será que comprou meu livro no Mato Grosso? Você pensa nisso? Muito. Sério? Muito. Eu penso vamos dizer, o que eu escrevi, uma outra pessoa lá longe está imaginando. Como é que ela está imaginando aquele Igor? Ou aquela cena? Ou o Alexandre com o bonezinho virado. Será que alguma coisa vai mudar para a vida dela? O que eu escrevi ali? Porque eu quero isso, eu quero passar isso, que alguma coisa assim a pessoa pense diferente e mude um pouco a sua vida. Tá certo. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, a gente vai dar uma aguinha aqui para ela, que ela, né, para ficar... Mas ela está bem tranquila, a Vanessa Gramkoff também, o Amadeu, que é presidente da Academia de Letras Seccional de Presidente Getúlio, e a Vanessa Gramkoff, que é escritora deste livro aqui, Esse é o Real. O virtual, qual é o nome? O Sabor do Amor. O Sabor do Amor, não é isso? O Sabor do Amor. O Sabor do Amor acontece aonde? Na Amazon. A história vai acontecer na praia de Balneário Camboriú, mas depois ele vai também lá para Getúlio. Eu recebi agora pelo Zap aqui fotos de Itajaí hoje de manhã, uma tempestade ferrada lá, viu, Jonas? Te mostrei aqui, Jonas. Olha aqui, você consegue ver aí, Jonas? Olha aí. É assustador esse negócio aqui, viu? Deve ter acontecido, esse grupo que eu estou aqui é um grupo muito sério, de pessoas que têm bastante informações. Violenta tempestade hoje de manhã lá em Itajaí. Com certeza as informações já estão rolando também aí no nosso noticiário e, enfim, todos os informativos. Estou aqui recebendo as visitas da Vanessa Gramkoff, escritora de Presidente Getúlio, ela que lançou esse livro físico que é o Treinador do Meu Sobrinho, né? E também o Amadeu Gonçalves, que é presidente da Academia de Letras Seccional de Presidente Getúlio. Hoje, quantas pessoas participam da Seccional de Presidente Getúlio? Nós temos 9 escritores mirins e 45, com ela seria 46 escritores adultos. E já estamos no tempo de 2 anos e meio, está completando 2 anos e meio agora, para 3. Estamos com mais de 60 publicações. Livros propriamente chega próximo a 50. Isso só de produção de Getúlio? Só de Getúlio. Que legal isso, Nós né? temos daí, quando foi criada a Associação de Presidente Getúlio, através da nossa presidente da micro-regional, dona Apolônia Gastaldi. Fantástico, já esteve aqui várias vezes. Isso, nossa mentora. E nesse meio tempo juntou com Dona Ema, Vitor Marsum e Vitor Meirelles. Hoje Dona Ema já tem a sua academia, a parte, e Vitor Meirelles já está prestes também a ter a sua presidência lá. Então, esses livros, esses tanto de escritos que nós temos,
são de produtores de Presidente Getúlio. Legal. E assim, quero ressaltar, Chico, e a todos que nos assistem, cada escrita fantástica e atinge a todos os níveis, a todas as pessoas, a criança que escreve e escreve bem, e o nosso adulto que escreve para a criança, e existem escritas mais voltadas de forma mais séria, outras para poesia, uma produção fantástica realmente. Me sinto orgulhoso em poder estar à frente dessa associação, dessa agremiação, porque podemos ver, e nisso se encaixa a nossa escritora Vanessa também, que de uma forma muito tímida, muitas vezes não acreditando nesse potencial e nessa capacidade, numa conversa, e aí às vezes eu me deparo, assim como hoje, está aqui com a Vanessa, ela de uma forma muito gentil me trouxe junto, porque foi através dela, né, que foi criado esse momento. E a gente percebe, se dá conta, Chico, de um pequeno ato, de uma fala, de um ato assim de persuasão um pouquinho mais forte, de estímulo, sai nisso. E quero dizer assim que através do romance, através da ficção, se leva a criança, o jovem e o adulto a entender melhor quando ele faz uma leitura do mundo, uma leitura num termo científico, num texto científico, num artigo, ele compreende melhor. E o poder de articulação dele, o poder de fundamentação, ele engrandece, ele fica muito, muito forte. Com essa produção toda, como é que está a leitura em Presidente Getúlio? Ou seja, não adianta ter produção se não tem quem consuma essa produção literária. O pessoal está consumindo lá, porque o grande mal do Brasil sempre foi isso, o consumo literário. Escritores, estamos vendo o que temos. E o consumo, o consumidor da literatura? Ele é favorável, ele é bom, ele poderia ser melhor, sim. Mas, assim, hoje temos que considerar também que a leitura não está só no livro físico. Pelo próprio smartphone, você lê em qualquer lugar. E qualquer leitura que se faça, quando você assiste a um vídeo, também é uma leitura. Quando você está na internet, você está lendo, né? O que se tem que fazer uma ressalva, que tipo de leitura está se fazendo, o que ela está te proporcionando, a que ponto ela vai te levar. E nesse aspecto, eu posso dizer assim, que os nossos escritores, eles estão voltados muito para o desenvolvimento das pessoas. Eles levam luz, eles levam vida, levam busca. E estava dizendo para a Vanessa e para a mãe dela, enquanto que nós vimos aqui, que um livro desse, que caia na mão de uma pessoa, dependendo do momento da vida dela, a situação, um livro desse pode levar essa pessoa a desencadear ações para a vida dela, tirar de uma situação embaraçosa, ou enfim, e proporcionar um engrandecimento para essa pessoa muito grande. A pergunta do sobrinho para a tia: você já é feliz, tia? Esse aqui, peguei uma pergunta agora aqui ao acaso do teu livro. Sim. Um sobrinho perguntando para a tia: você já é feliz, tia? Aí a pessoa que está lendo faz: você já é feliz, tia? E aquela pergunta: você já é feliz? Você já é feliz? E ela começa a fazer a pergunta assim mesmo: e eu já sou feliz? Através de uma pergunta no livro. Agora, o prazo. Claro que hoje nós temos a tecnologia de um telefone celular ter o mundo inteiro à disposição, livros, obras, etc. e tal, está tudo aqui. Mas o prazer de ter isso aqui na mão é inenarrável, é insubstituível, é uma coisa fantástica. Exatamente. As pessoas deveriam andar com livros nas bolsas. Hoje você senta para pegar um ônibus, etc. Está todo no telefone. Legal. Mas o prazer de tirar aquele livro da bolsa e ficar assim lendo, fazendo aquela orelhinha aqui, né? Quando quer marcar a página. Porque já tem um marcador de página. De página. Porque... Eu sei que já fez. Mas nem todo mundo leva esse danadinho. Gostoso também é fazer uma orelhinha. Deixa eu fazer uma orelhinha no meu livro. Querida, vamos lá. Vamos falar agora do Sabor do Amor. Esse também já está pronto, só que esse é virtual, né? Esse é virtual, Muito bem. Qual foi? Ele foi o primeiro ou esse aqui foi o primeiro? Aquele lá, vamos ver, o primeiro que eu tenho escrito mesmo ainda não foi publicado. Ainda não foi publicado. Já está com 3, então? Eu tenho uns 4, 5. Caramba! Assim, né? Isso porque ela é tímida, né? Imagina se ela fosse, olha... Eu vou começar agora, aos poucos, eu vou começar a perder um pouco esse medo e eu vou lançar essas obras para... Soltar esses filhos para o mundo. Soltar esses filhos para o mundo, Qual foi o primeiro? O primeiro, ele não tem nome ainda, mas esse primeiro ele acontece no Rio Grande do Sul. Opa, vamos lá. Do primeiro, esse aqui é o último?
Esse é o último, não, esse é o terceiro. Terceiro. Tem mais já... Tá. Claro que o teu estilo mudou, a tua Mudou. maneira de escrever. Mudou, sim. Né? Se você pudesse pegar esse primeiro e refazer, você ia refazê-lo, porque muita coisa na forma de escrever, na narrativa, etc. e tal. Mas tem o prazer de ter sido o primeiro também. Então, o primeiro aconteceu no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, Mas bah, guriada Macandá, era um gaúcho falar de muito 4 guria, costadas, tua. É mesmo? Tua, é. Aí tu tem que entrar no personagem, Sim, né? isso mesmo. Muito bem. O segundo é onde? O segundo é aquele, vamos dizer, que tá o sabor do amor. Ah, lá do Balneário Camboriú. É, lá de Balneário Camboriú, que depois Verão? ele vai... Eles conhecem no verão? No verão, e depois eles vão para Getúlio. Ela mora em Getúlio ou ele? Ela. Ela mora em Ela Getúlio. mora em Getúlio. Tá certo. Daí vão se conhecer numa festa. Daí. Lá em Balneário ou aqui? Depois, aqui em Getúlio, eles vão de novo se conhecer, eles se se retornar. encontram primeiro lá lá em e depois Balneário. aqui, que realmente eles... A gente fala como se existissem mesmo, existem, mas né? aqui dentro existe. Não é só aí dentro, porque a pessoa se identifica. É que nem aquela história que você ouve uma música, assim, como é que ele sabe da minha história? Quem contou para ele? Porque escreveu a música para mim. Não é isso? O livro é da mesma forma. Pô, essa história aqui eu já vivi. Se não vivi, é a história que eu gostaria de viver também. Essa é outra coisa legal. Se não viveu, é a história que gostaria de um dia viver. Tá certo. Então, nós já temos Rio Grande do Sul, nós já temos Florianópolis, nós temos Balneário Camboriú e o outro livro é da onde? O próximo, que vamos dizer, já está escrito, só que falta, assim, só está a base dele. Esse... Posso contar, senhora Amadeu? Pode. Ai. Esse vai ser contado sobre Blumenau, que ocorre muito deslizamento, né? Vamos dizer, ocorria, graças a Deus, agora deu. E vai ocorrer isso num Blumenau. quartel de bombeiros. E aí, aquele bombeiro bonito vai socorrer aquela jovem a apuros. Não vai ser Não vai? de casal, essa é a surpresa. Ah, isso é surpresa? Ah, meu Deus do céu. Muito. Não casal hétero, mas vai... Ah, é? Sim, é uma nova... Eu estou entrando nessa nova proposta junto com uma amiga minha, que eu estou querendo abrir esse espaço. Eu vou te contar um negócio. Quando você Sim. começou a falar, eu pensei, por será que não vão escrever um romance também Não, contando esse vai ser... uma história entre... Vai ser esse potencial que essa amiga minha está me ajudando, porque eu não sou, então... Eu preciso saber como os funciona esse sentimentos, universo. como é que é para chegar. Então, essa ali não vai ser de casal. Ih, já matei teu livro, olha só que legal. Muito show. Mas vamos voltar aqui. Com relação ainda a Presidente Getúlio, vocês se encontram aonde? De repente tem alguém que é de Getúlio e não sabe, que é impossível não saber, mas pode acontecer também. Como é que faz para entrar em contato com a seccional lá, de Academia de Letras Seccional de Presidente Getúlio? Tem reuniões? Isso acontece, não acontecem? Sim, elas acontecem mensalmente. E a nossa sede cedida hoje é no Hotel Caiorá. O Dr. Carlos e a Belinha, que são os proprietários do hotel. A Belinha faz parte da academia, Imortal também. Então, a nossa sede hoje é no Hotel Caiorá e nós nos reunimos lá mensalmente, né? E qualquer pessoa que queira fazer parte, que queira... que tenha algum livro lançado ou que queira ter um estímulo ou orientação de como escrever, de como ter acesso, nos procure. Tem a escritora Lorena, que é a vice-presidente, né? A própria Vanessa, que está aqui hoje, que pode conduzir, que ela só não foi imortalizada ainda, veja só, por uma questão de timidez dela, né? Já poderia ser imortalizada, porque já tem o livro escrito na época que houve, mas tudo certo. Tudo tem o seu tempo, o seu momento, e ela se sente bem preparada agora e encorajada, então é o momento certo, né? Meus queridos, há que se ter talento, e é talento, né? Tudo bem, eu posso escrever um livro que talvez não tenha o mesmo vigor que alguém que tenha o talento para escrever. Cada pessoa nasce com o seu talento, com o seu jeito de ser. Tem gente que joga muito bem bola, tem gente que pesca muito bem, tem gente... Cada um tem um talento, muito bem. Mas para quem quer escrever um livro também tem técnica, além do talento. Sim. Tem. Né? A pessoa tem que pensar de como eu vou montar um livro. Como é que é feito esse tipo de técnica? Que técnica é essa que é utilizada? Como é que se escreve um livro? Eu começo do nada, já vou escrevendo. Oi, bom dia. É a primeira. Vou até o Viveram Felizes para Sempre? Não. Como é que funciona isso? Posso eu explicar? Pode. Explica, assim, querida. A Vai. gente, assim, começar a escrever, tem que pesquisar o assunto, o que tu quer escrever, a área que tu vai contar, Certo. o local da história, né? Os personagens, como é que nem eu falo do tenista. Eu não posso falar só do tenista, eu tenho que falar várias coisas que ocorrem. Relacionadas ao esporte. Sim, isso mesmo,
E daí, assim, primeiro, assim, baseando no meu livro, eu escrevi ele, tudo, daí o que eu faço? Eu vou atrás de uma revisora para ter uma análise crítica. Depois dessa análise crítica, daí ela me ajuda, vamos dizer, a o que eu preciso melhorar, o que eu preciso tirar. Depois dessa análise crítica é que eu fui atrás, vamos dizer, de uma editora. Daí essa editora, vamos dizer, me mostrou uma capista, me mostrou a diagramadora e também fez mais uma revisão dele. Então não é assim só chegar a escrever, é assim, uns 4 ou 5 meses até que ele seja impresso mesmo. Isso bem empolgado há 4, 5 meses. Tem livros que levam um tempo maior. Sim, é porque eu fiquei assim lá, vamos Adriana. Adriana, já está pronta, Adriana? Sou bem assim, fui bem insistente. Quem é a Adriana? Assim. Adriana é assessora literária da Ela, da editora Ela. Muito bem. Mas o importante é começar, né? Se você tem essa vontade de escrever um livro, tem o dom, ou não tem dom, mas procure alguém que saiba e vai saber como é o processo de criação de um livro, o que é muito importante. Mas pesquisa é o começo da história. Sim. Vai falar sobre personagens, sobre cidades, regiões, costumes, esportes, atividades. Você tem que ter conhecimento daquilo. Com certeza. Aí vem inclusive, enquanto aluno na escola, seja básica, ensino, enfim, a pessoa recebe essa orientação de um professor de literatura português, de como escrever. Já é o começo, né? É o começo. Seguindo por aí, se aprofunda nisso e segue em frente. A história, ela tem que fluir, né? Não pode se sentir tolhido. E essa é a preocupação dos nossos professores de português e de literatura. Mesmo que ao escrever o aluno não consiga usar bem as palavras ou não concatenar bem o pensamento ou algum erro de concordância, o professor orienta no sentido de que ele possa transmitir o melhor possível aquela ideia. Não pode chegar e cortar, não, foi uma porcaria isso aqui, cara. Aí nunca mais vai escrever de novo. Não pode. Não pode. Porque por mais que possa parecer absurdo uma escrita, ele tem no final uma história e aí pode levar alguma pessoa que gosta de ler aquele assunto a sentir prazer naquela leitura ali. Né? Nosso tempo está acabando, nós temos 1 minuto ainda com vocês, 1 minuto e meio. Agradecimentos gerais para quem, tanto de um quanto do outro? Eu deixo ela finalizar, quero agradecer essa oportunidade à Vanessa de expor o seu livro e expor ao mundo que ela está escrevendo. Muito e bem. Agradecer essa oportunidade dada e, ao mesmo tempo, à nossa academia. Prazer é nosso. Vanessa, vai. Agradecer a Deus. Certo. E, em segundo lugar, a minha mãe. Está sentada ali, a minha mãe. Apavorada? Minha Dá mãe, o nome da mãe. A Nair Granco. Isso. Ela foi, vamos dizer, a grande motivadora para eu não desistir do sonho. Certo. O seu Amadeu também deu aquele empurrãozinho que eu necessitava. E assim, a todos os amigos que me ajudaram, que estão lendo, compartilhando, blogueiros também, muitos blogueiros, vamos dizer, as redes sociais também. Ajudam bastante. Ajudam muito. E o meu marido também. Ah, pensei que tu esqueceu do Douglas, cara. Meu marido, Olha, meu quase filho. levei um susto. Como era o teu filho? Samuel. Samuel. Samuel, legal. é. E também, não posso esquecer do meu diretor, né? Josemar, que deu a folguinha para eu vir Você é aqui. professora? Sou professora, é. Português? Não, eu sou professora de anos iniciais. Tá certo, então. Legal. Prazer em conhecê-los. Muito obrigado pela presença dos dois. E aqui ela encerra aqui, ó, para mim. Para Chico Santos, que essa leitura o faça refletir como os momentos mais simples da vida são os mais especiais, com carinho. Isso eu compartilho contigo, gente. Os mais simples, aqueles que parecem tão banais, é que deixam tão encantadoras as nossas vidas. Não esqueça disso. A gente volta amanhã, quinta-feira, com Toda Manhã. Beijo, até lá. Tchau.